Conhecendo o PGCE. Então, eu já sei quais são os problemas, já diagnostiquei. Eu já identifiquei os meus principais objetivos. Eu já elenquei soluções. Já identifiquei o que era possível fazer. Em termos de dinheiro, são 892 milhões disponíveis. Agora eu comecei a fazer. Nós, a nossa equipe, a Secretaria da Gestão e Previdência, começou a trabalhar definindo, então, para identificar qual é a situação, nós agrupamos os servidores por faixa salarial, mas a coisa que mais chamou a atenção não foi nem a questão da faixa salarial. Foi aquele númerozinho lá em cima, 87,22% dos servidores do estado do Maranhão hoje, ainda durante a implantação do plano, já recebem até R$ 1.500 de vencimento. É uma concentração extremamente grande e que demonstra uma necessidade de distribuição dessa remuneração entre o grupo maior de pessoas. Bom, aí feito, levando adiante o trabalho, nós, então, partindo daquele agrupamento totalmente baseado na remuneração, incluímos outras variáveis como a lógica, funcionamento, a complexidade, né? E agrupamos os servidores em 5 grupos, e não mais 17. Então, são 5 grandes grupos que abarcaram todos os servidores e que são tratados a partir de uma lógica comum. O grupo Administração Geral, no qual ficaram o ANS, o AAC e o ADO. O grupo Educação, no qual ficaram o Magistério Superior e alguns professores lá da Cultura. O grupo Segurança, no qual ficaram agrupados a Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro Militar e os agentes penitenciários. O grupo Estratégico, cuja lógica de criação foi a seguinte: o servidor que fez o concurso, que exigia conhecimento que é específico, que era a finalidade da secretaria, entra nesse grupo. Vou dar um exemplo para ficar mais claro. Se o servidor fez concurso que exigia conhecimento de meio ambiente, e ele vai ter sua lotação exclusivamente na Secretaria do Meio Ambiente, esse é um servidor estratégico para o Estado. Agora, nós estamos falando de concurso. Esses grupos, eles já existiam e já tinha gente concursada, exceto alguns que foram criados agora que ainda não tem concursado, mas enfim, a lógica é essa. Então, AGE, Grupo TAF, o GG, GP, que são grupos de planejamento de previdência, gestão e previdência, grupo de trânsito, né, que foi criado agora também, o AFA, o AMA e o AM, dos agentes metrológicos, estão todos classificados nesse grupo estratégico. E deixamos um grupo à parte com os procuradores, que, tanto pelo motivo da remuneração hoje ser bem diferenciada em relação aos demais, quanto a peculiaridade de suas atribuições, nós deixamos no grupo à parte. Então foi isso que foi concebido em termos de grupo. E aí o que a gente conseguiu encontrar de melhor, e também a partir de ouvir demais os servidores, ouvir demais os sindicatos, e aqui eu abro um parênteses para chamar uma atenção. Um dos diferenciais desse trabalho também foi a sua absoluta transparência, a participação de todo mundo que pôde, para conhecer as demandas, as necessidades, a sensação de justiça, de injustiça. Pois bem, então vamos olhar a tabela, a gente vai identificar uma série de coisas curiosas. E eu vou explicar detalhadamente a tabela do Grupo Administração Geral e vou convidá-los a olhar no site da Secretaria da Gestão e Previdência as demais tabelas. Eu não vou explicar uma por uma aqui, porque ficaria maçante. Mas a lógica é exatamente a mesma. Olhando essa aqui, entendendo, vão olhar e entender as demais. Então, no Grupo Administração Geral, nós temos, no nível básico, os ADO e os AAC. Os ADO tinham vencimentos, ou tem, né? Porque ainda está vigente a tabela, estamos aguardando a adesão ao plano. Os ADO têm vencimentos que vão de R$ 622 a R$ 673,67. Gente, são R$ 51,67 por 35 anos de serviço. Outra coisa, olha aqui, ó, o nível básico do AC, aí já tem uma tabela um pouquinho diferente, 628,24 a 680,42. Para quê? Para que
2 tabelas para dar R$ 6,24 de diferença de uma para outra. Olha que complicação. E critério de enquadramento. Pois bem, mas falando ainda do nível básico, não vimos sentido em continuar 2 tabelas. Então nós colocamos todo mundo numa tabela só. E essa tabela está representada ali naquela parte cercada por uma linha vermelha do nosso gráfico, da nossa tabela, com o vencimento inicial de R$ 870 para quem acabou de entrar no Estado e de R$ 1.274,38 para quem estiver na última referência. Quer dizer, quem estava na última referência do ADO, por exemplo, está ali na penúltima coluna, teve um acréscimo de 89,17%. São 9.485 servidores. É um percentual significativo. O Estado, como fruto de uma parceria, de uma negociação de entendimento, com sindicatos, inclusive, faço questão de frisar, fomos parceiros mesmo nesse trabalho, chegamos a 89%. Mas não é nem o maior aumento, desse grupo, inclusive, é o menor. Pegamos o nível médio, olha aí, uma tabela que ia de R$ 657,09 a R$ 687,26. A diferença do início para o fim diminuiu, ficou em torno de R$ 30. Então, se aquele 51 que eu falei era pouco, agora diminuiu mais ainda. R$ 30 por 35 anos de serviço, não dá nem R$ 1 por ano. E a outra tabela um pouquinho diferente, nesse caso o AC já era do nível médio, já ganha menos do que o ADO, enquanto que no nível básico era o contrário. Colocamos os dois na mesma tabela, que varia de 1.000, na sua primeira referência, até R$ 1.464,80 na sua última referência. Ou seja, um servidor que tivesse na última referência do ADO, ia ter um aumento percentual de 113,14%. Aliás, que tivesse não, que esteja, porque aderindo ao plano é o aumento que você vai ter, 113,14%. E o nível técnico do ADO, só tinha uma tabela que variava de 677,04 a 701,09, passou para 1.300 até 1.904. Nós temos um aumento ali de 171% para o nível técnico. Vamos observar uma coisa. Nós temos o menor, considerando todos os servidores de nível básico, nível médio e nível técnico, são mais de 30 mil. Portanto, é mais de 1/3 dos servidores. Eu não estou arredondando para cima, eu estou arredondando até para baixo. É mais de 1/3 dos servidores. Tem hoje, enquanto não aderirem ao plano, vencimentos que entre a menor referência do grupo que ganha menos até a maior referência do grupo que ganha mais, de R$ 79,00. Vai de 622 a 701. Isso era uma situação que não podia de jeito nenhum se perpetuar, que não podia deixar de ser atacada com energia na elaboração desse plano, que foi o que a gente procurou fazer. Depois do plano, os servidores aderindo, esse mesmo grupo de 30 mil pessoas passa a ter uma diferença, onde era 79, de R$ 1.300. Outra situação, grupo de nível superior, que tinha um vencimento que variava de R$ 2.050 a R$ 2.497,73, passou agora para R$ 3.890 na menor referência, ou seja, a menor referência já está significativamente maior do que a maior referência da situação anterior. Até R$ 5.698,07, com aumentos percentuais de 128,13% para o pessoal de nível superior. Que pessoal de nível superior é esse? São os nossos médicos, os nossos engenheiros, os nossos advogados que atualmente atuam dentro da administração do Estado. Agora vamos entender a questão do escalonamento, né? Eu já falei e demonstrei que não dava para implantar esse plano num passo só. Precisávamos escalonar esses passos e vimos que o espaço fiscal disponível para a implantação do plano crescia ao longo dos anos. Então, quanto mais próximo de 2015, maior o volume de recursos disponível para aumentar as tabelas e implantar o plano. Então, nós precisamos fazer estudos e projeções até chegar em tabelas cujos impactos se encaixavam dentro das possibilidades do Estado.
Pois bem, para o grupo Administração Geral, e mais uma vez eu vou convidá-los a olhar o site da Secretaria da Gestão e Previdência, onde estão as demais tabelas, eu vou detalhar só esse, a lógica é a mesma. Nós temos tabelas de vencimento para cada um dos anos, de 2012, 13, 14 e 15. Então o servidor que queira saber qual é a sua situação, bom, um servidor de nível básico do Estado, que hoje ganha um vencimento de R$ 622, na sua menor parte, e 670 na sua última referência, vai passar a 665 até 721. Isso em 2012, imediatamente. Em 2013, passa para 730 até 830. Em 2014, para 800 até 1033. E em 2015, chega ao máximo do que está hoje planejado, sem prejuízo de que outros estudos, complemento de 2016 em diante, mais adiante sejam feitos. Chegou 870 a 1.274, de vencimento. O plano trata de vencimento e só de vencimento. A gente concentrou no vencimento justamente para viabilizar a questão da aposentadoria. As gratificações técnico-científica e a condição especial de trabalho ainda continuarão existindo. Agora tenham atenção, a lógica do plano todo, eu já falei mais no início, é de que elas venham sendo reduzidas à medida em que os vencimentos venham aumentando. Justamente para diminuir a dependência do servidor de gratificações sobre as quais ele não tem nenhum controle. Pois bem, aí falando mais de um outro grupo, né, o nível médio, né, do grupo Administração Geral, nós também temos o aumento de vencimentos que vai ser escalonado ao longo dos anos. Então nós vamos ter um vencimento que vai de 690 a 742 em 2012, para quem aderir, de 750 a 853 em 2013, de 850 a 1.098 em 2014 e de 1.000 a 1.464 em 2015. Bom, para o nível técnico a lógica é a mesma e para o nível superior a lógica é a mesma. O servidor tem que fazer uma adesão ao plano. Se é lei, por que já não é automática? Por que eu tenho que assinar um documento? Eu tenho que abrir mão de alguma coisa? Então o Estado está dando com a mão e tirando com a outra? Tem nada a ver. Eu estou falando de aumentos que chegaram aqui, só nesses grupos que eu citei, a 171%. Tem grupos com 330%. Dá para dizer que o Estado está dando alguma coisa com a mão e tirando com a outra quando você dá percentuais desses de aumento? Quero dizer o seguinte, qual é a perspectiva que alguém tem de ganhar de URV? 11,98 no máximo. Se ganhar tudo, porque muitos processos têm resultado em perda, né, no mérito, não ganham, e muitos outros, como o último que nós recebemos na Secretaria, estão dando percentuais muito menores, foi 1,6%. O percentual. Mas vamos raciocinar, vamos dizer que todo mundo, depois de aguardar 18 anos, né, com o processo da URV, tem a perspectiva de que agora vai sair a sentença judicial e que vai ganhar 11,98%. Então não quero entrar com... Não vou aderir. Não tem... Gente, não façam isso, porque o percentual que o plano está dando, ali desses grupos, por exemplo, não tem nenhum de menor do que esse 11,98%. Para começar. Então, e o que você tem de perspectiva de receber do retroativo continua valendo, você não abre mão do que passou. O que o Estado está pedindo aqui, a partir de hoje, o servidor que está na mesma classe, na mesma referência, passe a receber o mesmo vencimento. Eu vou dar um exemplo que vai esclarecer bem. 2 servidores entraram para o concurso público na mesma data, para o mesmo grupo, para a mesma carreira, recebem o mesmo vencimento, R$1.000 no nosso exemplo. Os 2 entraram na justiça pedindo a URV. Um ganhou, 11,98, o outro perdeu. Isso acontece? Acontece. Pois bem, então um servidor ficou ganhando 1.000 e o outro ficou ganhando 1.119,80, fazendo a mesma coisa, na mesma classe, na mesma referência. Será que o que está ganhando 1.000 está com a sensação de que a justiça foi feita? Talvez não. Certamente não. Então, o que o plano faz? Faz o seguinte, olha, eu vou pegar vocês dois, o que ganha 1.000, o que ganha 1.119,80, e vou passar para 2.000. Pronto.
Vocês dois, quem está na mesma classe, na mesma referência, vai ficar com a mesma faixa remuneratória, mesmo vencimento. É isso que o plano faz. É nada mais do que justo. E é isso que está sendo assinado. E é por isso que tem que ter essa assinatura. Uma outra coisa que tem chamado a atenção das pessoas, a questão da receita corrente líquida. Eu adotei um cenário, que eu disse lá atrás, mais para conservador. E até chamei a atenção, prestem atenção. É mais para conservador, é 10,7 bilhões de receita corrente líquida. Muito provavelmente vai ser mais do que isso. Mas eu disse o seguinte, olha, se eu não alcançar esse percentual, que representa um crescimento até 2015 de 27%, o plano não vai poder ser implantado. Ele só vai poder ser implantado quando a receita corrente líquida crescer aqueles percentuais. É isso que está dito. Ah, mas então isso é engoldo, o Estado vai omitir, vai mentir no valor, vai dizer que foi menor. Gente, não existe essa possibilidade. Em primeiro lugar, porque o relatório é exigido pela Secretaria do Tesouro Nacional e é quadrimestral. Se o Estado não apresentar esse relatório, a consequência é gravíssima para o Estado, muito maior do que dar o aumento para o servidor. Qual é? A de perder o repasse do recurso federal, os tais 55% do total da receita do Estado. Eu não imagino o Estado fazendo uma coisa dessa. Ah, mas então ele pode fazer o relatório, mas mentir no número. Também não, porque mentir nesse número tem uma consequência muito maior também do que dar o aumento para o servidor. Mentir nesse número significaria ter que rever toda a receita, porque o Estado ia ter que mentir, dizer que a receita foi menor, ia ter que cortar seu orçamento, não ia poder executar um monte de coisa. Isso não vai acontecer. A gente tem que se concentrar só nos percentuais. Então, falando de percentual, olha só, o que está na lei. Que tem que crescer em 2012 7,38%. É muito? É pouco? Bom, vou dizer para vocês o seguinte, em 2011 cresceu 18%. No primeiro quadrimestre, cresceu 5%. Nós adotamos um cenário mais para conservador. Eu tenho convicções fortes de que esse percentual deve ser superado. A sociedade precisa dessa segurança também. A sociedade precisa saber que nós, que eu sou servidor também, grupos de servidores, não estamos colocando em risco os investimentos necessários para garantir para nós aumento salarial. As pessoas precisam saber que os hospitais vão poder continuar sendo construídos, as estradas vão poder continuar sendo pavimentadas, as crianças vão continuar tendo educação e assim por diante. Então isso foi preciso ser feito. Está lá, mas está feito com todo cuidado e toda responsabilidade. Esse foi um plano que teve o cuidado de observar o equilíbrio fiscal. Talvez tenha sido o seu maior diferencial em relação a outros trabalhos semelhantes, até em outros estados. Nós fizemos uma projeção macroeconômica, nós projetamos a receita corrente líquida, nós projetamos a despesa de pessoal com base no percentual da receita corrente líquida inferior ao limite, porque nós não quisemos nos aproximar muito. Aí alguém diz assim, ah não, mas aí então tem espaço ainda para crescer. Não é bom, porque se nós ultrapassarmos, o que acontece, gente? Acontece o que está previsto no artigo 169, parágrafo 1º da Constituição Federal. O servidor, inclusive estável, perde estabilidade e fica passível de demissão. Nós não podemos correr esse risco. Então nós nos mantivemos com a faixa de segurança abaixo do limite. E garantindo para toda a população que esse trabalho não coloque em risco os investimentos do Estado. Nós temos também estudos semelhantes, feitos agora recentemente pela Secretaria, que demonstram que a perspectiva é de que os investimentos e as despesas finalísticas também tenham percentuais de aumentos equivalentes. Nós tivemos um impacto no plano sancionado, das leis, que é um conjunto de leis sancionadas no dia 17 de julho, de 892 milhões de reais. Importante observar, e eu vou ressaltar de novo, o total do aumento da despesa de 2011 a 2015 é de 1,6 bilhão de reais. Gente, uma via expressa está custando cento e poucos milhões. Uma avenida do Quarto Centenário, outros tantos, outras centenas. Essa talvez seja a maior obra do Estado, mas com certeza ela é a mais importante. Ela é uma obra que está sendo construída dentro do coração de cada um dos servidores, que vai se sentir valorizado, vai se sentir respeitado de novo. A gente está trazendo a dignidade. Quando a gente falava de 30 mil servidores com vencimentos de apenas R$ 79
diferentes entre si, e todos eles com sua remuneração reajustada pelo salário mínimo, mais de um terço do servidor nessa situação, é uma situação que precisava ser revista. Esse trabalho fez isso. Eu tenho certeza de que ele fez tudo que foi possível e alcançou já esse objetivo. Ele é o primeiro passo, ele não é o único, ele não pode ser o último, mas é um primeiro e muito importante passo dado no sentido de dar a dignidade para o servidor. Bom, continuando, nós agrupamos os 17 grupos ocupacionais em 5, dando um pouco mais de lógica, reduzimos o número de tabelas em mais de 40%, e são 88 mil famílias beneficiadas. Isso são 450 mil pessoas beneficiadas.